Vou comentar agora sobre a síntese, ou melhor, sobre a produção industrial de 3 anidridos cíclicos, que são considerados commodities químicas, porque eles são produzidos em grandes quantidades e eles são empregados na produção de plástico. São o anidrido maleico, o anidrido succínico e o anidrido fitálico. O anidrido maleico, durante muitos anos, foi produzido a partir do benzeno, onde o benzeno, oxidado por oxigênio na presença de um catalisador, forma anidrido maleico, CO2 e água. Entretanto, hoje, a maior parte do anidrido maleico é produzida a partir do N-butano, que é uma matéria-prima muito mais barata que o benzeno. O N-butano oxidado por oxigênio na presença de um catalisador específico forma anidrido maleico e água como subproduto. Já o anidrido succínico, ele é sintetizado industrialmente pela reação de hidrogenação do anidrido maleico. O anidrido fitálico, esse é até mais usado com o anidrido maleico, ele tem uma importância muito grande na produção de plásticos. Durante muito tempo, ele foi produzido através desse processo. O ortoxileno é oxidado por oxigênio na presença de um catalisador, formando ácido fitálico. Nesse caso aqui a reação não está mostrada balanceada, mas é porque dois desses oxigênios saem na forma de água, formando ácido fitálico. Se alguém tiver na dúvida ou não lembrar, no canal existe uma aula sobre síntese de ácidos carboxílicos em que eu comento sobre essa reação, que é a síntese de ácidos carboxílicos derivados do ácido benzoico a partir da oxidação da cadeia lateral de alquilbenzenos. É exatamente esse processo aqui nessa primeira etapa. E após a produção do ácido fitálico pela oxidação do ortoxileno, através de aquecimento, forma-se o anidrido fitálico. Porém, o ortoxileno era uma matéria-prima que a indústria considerava de custo elevado. E hoje desenvolveu-se um processo de síntese do anidrido fitálico a partir do naftaleno, que é uma matéria-prima muito mais barata que o ortoxileno. O naftaleno, por meio da oxidação de um catalisador à base de vanádio e oxigênio, reagindo com oxigênio, ele fornece diretamente o anidrido fitálico mais água e CO2. Bom, agora falando sobre as reações dos anidridos, os anidridos fazem uma série de reações. Acontece que nessa aula eu vou me restringir apenas aos anidridos reagindo por meio de uma reação de substituição nucleofílica acílica. Os conceitos gerais dessa reação estão numa aula disponível aqui também no canal. Os anidridos, no âmbito da reação de substituição nucleofílica acílica, eles podem ser empregados como materiais de partida para a síntese de ésteres, quando eles reagem com álcool, ou para a síntese de amidas, quando eles reagem com aminas. No caso, o subproduto sempre será um ácido carboxílico. O mecanismo de reação para a síntese de ésteres passa por meio do ataque do par de elétrons livre do átomo de oxigênio do álcool a uma carbonila do anidrido, formando o produto de adição, formando um produto aqui da etapa de adição. Essa carga negativa do oxigênio reconstitui a carbonila e expulsa o íon carboxilato, que é o grupo abandonador dessa reação. Depois, ocorre a etapa de neutralização, fornecendo o éster e o ácido carboxílico.
Para a síntese de amidas, o mecanismo é muito semelhante. O par de elétrons livre do nitrogênio ataca uma carbonila do anidrido, formando o produto da etapa de adição. A carga negativa do átomo de oxigênio reconstitui a carbonila, expulsando o carboxilato, e depois a etapa de neutralização fornece a amida e o ácido carboxílico. Um detalhe importante nessas reações, ou seja, quando se decide empregar anidridos como material de partida para a síntese de ésteres e amidas, é prestar atenção nessa questão de anidrido normal e anidrido misto. Por quê? Se R1 é igual a R2, não importa qual carbonila, o álcool ou a amida fará o ataque. O éster ou a amida formada será a mesma. Agora, se o anidrido for do tipo misto, aí nesse caso, mais uma vez, você vai ter o problema de mistura de produtos, porque um anidrido misto tem R1 diferente de R2. Então, as carbonilas não vão ser equivalentes. Então, o álcool pode atacar, por exemplo, nessa carbonila, aí ele vai formar o éster de R1 e eliminar o ácido carboxílico de R2. Por outro lado, se R1 é diferente de R2, o álcool pode atacar a carbonila de R2 e aí ele vai formar um éster de R2 e eliminar o ácido de R1. Então, se o anidrido é misto, R1 diferente de R2, você vai novamente ter o problema indesejado em síntese de mistura de produtos. Então, quando anidridos são empregados como material de partida para a produção de ésteres e amidas, o ideal é que o anidrido empregado como material de partida seja um anidrido normal. Obrigado e bom estudo.